Voltando para o nosso gerenciador de anúncios, nessa aula a gente vai falar sobre os públicos. Existem basicamente 3 públicos que se usam bastante nas campanhas do Facebook. Vou mostrar para vocês aqui. Entrando aqui do lado. No meu está aparecendo aqui em cima, ó, públicos, mas talvez no seu não esteja aparecendo. Aí você rola a lista aqui e você vai achar lá embaixo, tá? Isso aqui pode variar um pouco, conta para conta. Tem mais a ver com a quantidade de vezes que você acessou, e sim, o Facebook pode dar uma rodada nisso aqui. Mas aí você entra em públicos. E ele vai te dar essas possibilidades aqui: públicos personalizados, semelhantes e o público salvo. Rapidamente falando de cada um. O que seria esse público personalizado? Provavelmente o melhor público que você pode ter dentro da plataforma. Por quê? Esse público ele já conhece você. Ele vem do seu site, justamente do Pixel. Ele pode vir de uma lista de clientes. Ele pode vir do seu Instagram. Ele pode vir da sua página do Facebook. São pessoas que já conhecem a sua empresa. Então, são pessoas que têm mais tendência a comprar de você. Vou dar um exemplo aqui, ó. Usar fontes do site. Ó, ele já botou o nosso pixel aqui. O nosso está vermelho porque essa loja não existe. Ele vai ficar verde no caso de vocês depois de instalado. Aqui, você vai poder criar um público, por exemplo, das pessoas que visitaram o seu site nos últimos 30 dias, nos últimos 10 dias. Você tem várias opções aqui, né? Como o pixel não está instalado, ele não vai mostrar tudo, mas, por exemplo, você poderia criar um público específico as pessoas que adicionaram no carrinho do seu site e não compraram, as pessoas que começaram a pagar e não pagaram. Então você tem uma infinidade de possibilidades para criar esse público e converter as vendas posteriormente. Esse público aqui, ele é muito, muito valioso para você trabalhar, tá? Dá uma olhada com calma aí depois, nas possibilidades que vocês vão ter, mas esse público é muito importante. Se você for trabalhar o público referente ao site, obviamente você precisa de um tempo para começar a trabalhar esse público até para o Pixel conseguir colher dados para você, tá? Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, a página do Facebook. Tá aqui, ó, a página da loja do Wagner, tá vendo? Ele já mostra a página que a gente criou. As pessoas que se envolveram, ele te dá aqui um monte de opção. No Facebook ele vai dar, ó, quem visitou, quem se envolveu, quem clicou, quem viu a mensagem. Você pode personalizar esses públicos de várias maneiras. Mas esse público, obviamente, ele não existe, porque a gente criou a página aqui no curso, mas vamos colocar para fingir aqui. Público Facebook, 365 dias. Ó, você vai clicar em criar público, Facebook, vai começar a trabalhar a criação desse público, tá? Ele começa a preencher e conforme ele terminar, ele vai mostrar o número total do público aqui. Esse público não existe, como a gente já falou, mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Você vai criar uma vez só isso, tá? Independente do tipo de público. O Facebook automaticamente vai atualizar esses públicos para você. Então não se preocupe em criar várias vezes. Você vai criar um público do Facebook, um público do site de 30 dias, de 10, conforme você achar melhor. E isso vai ficar aqui, você pode usar quando você quiser. Você não precisa criar várias vezes os mesmos públicos, tá? Criou uma vez, dentro daquela segmentação, ele vai funcionar para sempre. O próprio Facebook vai atualizar para você, beleza? Vou mostrar aqui para vocês o que seria o público semelhante. Ele vem abaixo do personalizado e é um público muito legal também de se utilizar. O que seria o público semelhante? Dentro desses públicos personalizados que a gente cria, que são públicos de muito valor, o Facebook dá a possibilidade de criar um público semelhante. O que é isso? A gente vai pegar aqui uma fonte de dados. Não sei se já vai aparecer esse público aqui. Vai aparecer o público novo do Facebook que eu criei aqui. Ou todos os públicos que vocês criaram antes. Ele vai te dar aqui as opções. Ó. Vai colocar aqui Brasil. E o Facebook, por conta própria, vai criar um público muito parecido com esse meu público personalizado. Então isso tem um grande valor. Se você tiver um bom público personalizado, esse público semelhante vai ser um público muito bom para você fazer venda também. Tá? Utilize bastante isso aqui também. Aqui ele te dá umas opções, né, de porcentagem. Quanto maior você utilizar aqui, vai ser mais distante da realidade o público. Então, recomendo você utilizar sempre aqui 1%, 2%. Façam um teste, mas não passem muito. Tá? Deixem aqui, criar público.
E o Facebook está fazendo o que agora? Ele está criando para mim um público muito parecido com esse público que a gente já tem lá da minha página do Facebook. Então isso traz muito valor para fazer anúncios para esse público também. Beleza? E o terceiro público que a gente vai criar é o público salvo, que é o público base, né, para quem está começando. Esse público aqui pode dar um nome. Você vai escolher o local onde esse público vai estar. Eu não vou mexer nisso aqui tanto agora, porque lá na campanha a gente vai trabalhar isso mais devagar. Quando a gente começar a configurar a nossa campanha no conjunto de anúncios. Você escolhe aqui idade, você pode escolher sexo. E esse público salvo é o seguinte, você vai trabalhar aqui, ó. Incluir pessoas que correspondem a. E escolher os interesses desse público. Vamos supor que você venda joia. Você vai digitar aqui, ó, joias. Ó, já apareceu. Aí se você quiser uma ajuda do Facebook, você pode apertar aqui, ó, sugestões. Ó, quem gosta de joia, gosta de colar, gosta de anel, gosta de brinco. Você vai trabalhar isso aqui de várias formas. Para segmentar o público. Para quando você fizer um anúncio, o Facebook mostrar para as pessoas que têm interesse nas coisas relevantes para o seu negócio. É um público bem segmentado. Entendeu? Mas por que ele é um público com valor menor para o personalizado? Ele é um público frio. É um público que não te conhece. Ele está começando a conhecer a sua marca. Então a conversão para ele é um pouquinho mais demorada na maioria dos casos. Não quer dizer que não vai vender, que não vai funcionar, mas você tem que entender isso. Tá? Lá na hora de começar a campanha eu vou trabalhar esse público aqui um pouco mais devagar, para vocês entenderem no conjunto de anúncios. Mas seria basicamente isso, você coloca um nome, escolhe a localização, se você não quiser Brasil, pode colocar um estado. Ah, você pode colocar uma cidade, coloquei estado ou coloquei... Não, coloquei o estado, mas você pode colocar uma cidade específica, um estado. Você pode colocar aqui por rua, por CEP, você tem muitas possibilidades aqui, tá? Vocês podem mexer devagarzinho aí para poder aprender. Idade, escolhe sexo, interesses, aqui embaixo, tá? Depois que você configurar tudo, você vai clicar aqui para salvar esse público. Ó. Já está criado, está vendo? Esse público está pronto para a gente usar para as nossas campanhas. Então é basicamente isso, uma visão geral de público para vocês. Perca um pouquinho de tempo aí mexendo, apertando, entendendo um pouco mais como é que isso funciona. Bora para a próxima aula.